E aí tem a outra história, que essa história é muito legal, né? Então, que você entrevistou duas lendas, né? O Ayrton Senna. É. Podia contar essa historinha para nós? Por causa, principalmente, Rolando, por causa da Fórmula Indy, que eu acompanhava o Emerson, então era assim, todas as corridas, é que nem setorista de futebol. O cara já está acostumado, né? O cara vai fazer lá a coletiva e já sabe, fulano, eu era setorista do Emerson e do Raul. Lá vem a Silvia de novo, pelo amor de Deus. Era eu, não tinha como, estava eu lá esperando sempre, depois de toda a corrida. Então, e a gente eu morava em Miami e o Emerson morava no mesmo lugar ali, né? Perto. E eu lembro que a gente, independente dele dar esse chá de cadeira em mim, tinha um respeito muito grande e ele, claro, ele sabia que o resultado final era a TV Bandeirantes, tinha um super sucesso, um show de esporte. E quando aconteceu inclusive eu até falo no podcast, no primeiro, minha entrevista com Emerson Fittipaldi, eu fiz questão de fazer, falei, Emerson, é muito importante fazer essa entrevista com você para você validar o que aconteceu lá no meio do deserto, porque essa entrevista que eu fiz com o Ayrton Senna e com o Emerson Fittipaldi, aliás, os dois com macacão na pista, só eu, não existiu isso. Os dois de macacão, só eu. Sim. E aí eu falei assim, essa entrevista, muitos falam, já foi exibida para 150 países, todo mundo comenta, está, até, por exemplo, no Roger Penske, as pessoas todas, eles dão crédito para mim. O Instituto Ayrton Senna dá esse crédito. Por quê? Porque só tinha realmente eu. A única jornalista era eu. E por que era eu? Porque o Emerson, quando o Ayrton Senna foi fazer esse teste, ele não queria mídia, ele estava no momento de transição ainda de carreira, não tinha fechado ainda o contrato, ele estava no momento de transição na Fórmula 1. Estava meio em dúvida qual a escuderia que ele ia ficar. E aí, conversando com o Emerson, vai lá experimentar o Indy. Ele falou, vou. Só que eu não quero nada, eu não quero imprensa. Agora, como que você vai fazer uma coisa dessa? Vai acontecer um negócio desse? O Emerson com aquilo lá tudo. E ninguém ia saber? Não. Aí ele falou, Silvia Vinhas, pega aí um câmera e vem para cá. O Ayrton não quer, mas venha. Eu falei, mas ele não quer, venha para cá. Venha para cá. E aí ele falou onde ele estava, no meio do deserto. Eu liguei para o Luciano, que ainda era o diretor, falei, Luciano, é isso. Ele falou, vai. E eu e um câmera fomos para lá sem o Ayrton querer. Ele não queria que a gente fizesse a entrevista. E eu fui para lá esse lugar onde foi feito, era como se fosse um cartódromo, de tão pequeno, né? Firebird, no meio do deserto. E essa entrevista foi muito marcante, por quê? Primeiro, porque não tinha mais ninguém. Segundo, foi o único teste que ele fez. Foi o único teste que ele fez. Ele fez aquele, depois ele voltou para a vida dele, continuou, e aí, infelizmente, um ano depois ele morreu. Mas foi um momento marcante, porque pelo ineditismo, pelo fato de ser a única pessoa que fez. E até hoje, as pessoas, todos os anos, reprisam, falam. E eu pedi para o Hermes, falei, valida que, está lá no podcast, valida que era eu e coloca aqui, confirma que eu passei o final de semana inteiro com você dirigindo o Golf Car, o Ayrton Senna e eu ali em cima batendo papo com vocês e para cima e para baixo. Ele falou, é verdade. Que legal. Não, e mesmo assim, né, quando você olha a entrevista, que eu vi a entrevista, quando você vai entrevistar ele, quando ele entra no carro, vai falar, e aí, qual a expectativa, né, de dirigir, como está? Ele não responde assim muito agradavelmente dentro do carro, né? Ele sentiu uma meia assim. Mas depois, quando se entrevista, depois que ele canta, aí fica mais tranquilo, né? Porque o Ayrton Senna ele era muito tímido. Né? Muito tímido, ele não gostava de dar entrevista. Eu não vou aqui falar que ele gostava, ele não gostava, ele não queria. Não é que ele não queria a Silvia, ele não queria ninguém, ele não queria falar com ninguém, ele não gostava de dar entrevista. A gente sabe disso. E ali ele acabou fazendo pelo Emerson, pelo momento, o Emerson pediu. Mas são essas coisas que acontecem na vida da gente, principalmente quando você tem, né, um bastidor, você precisa criar um vínculo com as pessoas que você trabalha. Então, como minha vida ali era a Fórmula Indy, eu criei vínculos com eles, com as pessoas, com os pilotos. Sim.
É isso que você tem que fazer para você chegar em algum lugar, É né? lógico, né? É Porque bem senão, isso. você querer na marra ali, você não consegue não, viu? É A tudo sua, na manha. então. E, pô, a Rede Globo deve ficar mordida, hein? Não, medida do quê? Imagina, Não sei, porque Rede Globo eles sempre não têm esteve na entrevistado. frente. Mas, pô, uma entrevista dessas é histórica, né? Ficou pra É, história, né? Todo é mundo isso fala que eu até hoje, falo. né? Essa entrevista é histórica porque, veja bem, era a minha ligação com Emerson. Era a Uhum. forma como a gente. Então, essas coisas, esses momentos que a vida proporciona, muitas vezes, tudo que aconteceu na minha vida, tudo foi com amizade, networking. Todo mundo fala Uhum. networking, né? Mas os grandes momentos da minha vida, todos foram proporcionados por amigos, por networking, por construção de amizade, construção profissional. Em qualquer momento você tem que fazer isso, porque Tem senão que você não ter, chega em né? lugar nenhum. Não tem. Sozinho não tem jeito, né? E não se abrir, né? E não ter esse network. Não, e tem E coisa assim, que o dinheiro não compra. Você pode comprar, por exemplo, você pode ter muito sim. dinheiro. Aí você quer comprar um lugar VIP para assistir, que nem aqui no The Town, né, que teve aqui. Ah, eu quero um lugar VIP, eu tenho dinheiro. Mas não tem prestígio. Se você não tiver prestígio, você não Não chega. vai. Tem muita coisa que o dinheiro não paga, não adianta. É verdade, é verdade.